Ele virou um alcoólatra, mesmo assim seus alunos permaneceram fiel a ele até a data de hoje. Pois é, vou falar a história aqui de um capoeirista, um mestre de capoeira. Não vou falar nome, né, para não manchar a imagem do cara. Mas esse cara começou a ensinar capoeira ainda aluno. E o que é que aconteceu? O pessoal que era aluno dele na época, a maioria lá, praticamente cresceram junto. E ele começou na média de 16 anos, 17 anos de idade, da aula de capoeira mais ou menos. 15, 16, 17 anos por aí. E na verdade ele não tinha só aluno, né? Ele tinha amigo. É isso que a capoeira, é isso que sustenta os velhos mestres hoje em dia. Os mestres que querem permanecer vivo na capoeira. Vivo que eu falo que queira dar continuidade ao seu trabalho e levar para o futuro. Então, quando eu falo vivo, eu estou falando isso. E esse cara, ele treinou um pessoal lá, ele alugaram um galpão lá, criaram um grupo de capoeira e treinava. Só que esse cara, ele não era só mestre, ele não era só professor desses alunos. Ele estava relacionado a tudo praticamente. Os alunos vivia o aluno. Aluno passava por dificuldade, esse cara estava lá para aconselhar, para conversar. Vamos mudar um pouco a posição aqui. E com o tempo, esses alunos que eram alunos passaram a se formar também. E não virar, não era só aluno, era uma família. Ele construiu uma família, né? E é tão certo que na época que ele se formou, né? E ele começou a formar os alunos dele, ele falou, ó, quem quiser ficar na minha casa pode usar a minha bandeira. Mas quem não quiser, eu peço que use a minha bandeira na calça, representando como o meu grupo é a associação de vocês. E até hoje os alunos desse cara, discípulo, usam o nome dele. Cara formado há mais de 20 anos, já mestre, capoeira, já tudo, usa o nome desse cara. E devido à vida fora da capoeira, esse cara ele começou a se envolver com cachaça, com bebida e acabou entrando no mundo das bebidas e virando um alcoólatra, praticamente um alcoólatra, que chegou até conviver em casa de dependentes químicos, pessoas que vivem alcoólatras anônimos, essas pessoas aí, né? Onde ele passou por tratamento. E mesmo assim, todos os seus alunos, também amigos, visitavam esse cara, visita esse cara, conversa com esse cara. Os alunos gostam muito dele. Ele foi um grande professor, um grande mestre. Então, ele tem muita história para contar, né? Tem muita coisa para falar. E ele não construiu só um grupo de capoeira. Ele construiu uma família. E qual é a moral da história? Para não ficar esse vídeo ficar tão longo. Cara, não pensa só na parte do dinheiro. Beleza. É difícil em algumas situações na capoeira a gente dar aula só por dinheiro. Você tem que cobrar sim para se manter e também para não ficar aquele negócio de vou dar aula de capoeira de graça que é para levar para o futuro. Primeira coisa, quase ninguém vai levar para o futuro a capoeira. E quando, por exemplo, que um camarada dele tem um sonho de aula de capoeira e ele vê o mestre dele passando por dificuldade e dando aula de graça, ele vai parar e vai pensar, cara, esse cara é bom desse jeito, bom pra caramba, bom mestre, tem uma dinâmica foda, boa, e tá passando por dificuldade. Eu não quero isso pra mim, tá entendendo? E vamos pensar isso, eu não vou dar aula de graça. Porque o mestre não tá conseguindo viver de graça, viver de capoeira. Com certeza eu também não irei viver. Então, se você for dar aula de capoeira,
para não cobrar que seja um projeto, que você ganhe pelo projeto. E o moral da história é o seguinte: não dê só aula. Cuide dos alunos também, converse com os alunos, veja qual a dificuldade deles. Muitas vezes o aluno está com problema em casa, familiar, aconselha, conversa. Faz desse aluno alguma família sua, um filho, algo bem próximo. E no futuro pode ser que você precise, véio, e na maioria das vezes vai precisar. Então, peça aqui que você gostou um pouco dessa história, deixa no comentário aí que você conhece algum capoeirista que passa, ou já passou, ou está passando por esse momento de, de embriaguez, cachaça, essas coisas, tem algum vício, ou tá passando. Não precisa colocar o nome do cara aí, mas você pode falar que conhece alguém, essas coisas. E curte e compartilha esse vídeo aí, se inscreve, ajuda a gente a crescer. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Professor Apolo aqui.